E aí galera, tudo bem? Rapidinho antes de começar o vídeo, só lembrando que a gente oferece aulas particulares, monitoria, resolução para lista de exercício e mais todo tipo de ajuda que você pode precisar, seja para passar de semestre na faculdade ou entender aquela matéria que você sempre quis, mas nunca conseguiu. Eu vou deixar o contato na descrição, tanto o e-mail ou se você for das antigas, ou então a página do Facebook, se você quiser, manda uma mensagem lá e a gente conversa. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos à terceira aula sobre termodinâmica. Eu sei que na última aula eu falei que a gente ia ver a distribuição de Boltzmann, mas ia ficar muita coisa, então achei melhor dividir e a gente pode ver um pouquinho melhor a segunda lei da termodinâmica hoje, que também é uma ideia bem importante. Bom, então vamos começar com uma pequena revisão da última aula. A gente descobriu na última aula que se a gente tiver Q quanta de energia e N osciladores, a gente pode organizar eles dessa maneira. O número que representa a quantidade de formas que você tem de organizar é dado por esse ômega maiúsculo. Com isso, a gente definiu o que era entropia, que mede a desordem do sistema, e quando eu digo isso, eu quero dizer que quanto mais espalhado tiver essa energia no meio desses osciladores, maior vai ser o ômega. Quanto mais organizado, mais concentrado tiver, menor vai ser o ômega. Bom, e com isso a gente conseguia definir o que era a temperatura, que é a energia total que você dá para o sistema dividido por como essa energia está espalhada. Se você tiver muita energia, mas espalhada também por um lugar muito maior, você tem uma temperatura baixa. Se você tiver muita energia, mas pouco espalhada, bem concentrada, você tem uma temperatura muito alta. E partindo dessa ideia, a gente mostrou que o Kb, que é a constante de Boltzmann, ela converte a energia em temperatura e vice-versa. Então, se eu te der um valor de energia, você consegue me dizer quanto que aquilo é em temperatura, e se eu te der uma temperatura, você consegue me dizer quanto que aquilo representa em energia. Bom, então vamos para a aula de hoje. A gente vai começar com a ideia de equilíbrio térmico, e para isso a gente vai usar o nosso sistema, que é o sólido de Einstein. Para falar a verdade, não precisa usar sólido de Einstein nesse exemplo, mas eu acho que fica mais didático, então a gente vai usar só para vocês terem uma ideia. Vamos começar então. Você tem um bloco aqui, ele tem a entropia dele, então ele tem lá a quantidade de átomos, que por consequência a quantidade de osciladores, e uma certa energia, e você vai colocar ele em contato com o segundo bloco, que pode ser igual, pode ser diferente, mas enfim, você vai encostar os dois e você quer descobrir o que acontece com a entropia no final. A gente sabe que essa é a fórmula dela, é o valor que ela vai assumir, mas a gente ainda não sabe exatamente quais são as propriedades dela, por assim dizer. Então vamos começar pelo começo. Vamos pegar o gráfico da última aula, que ele não é exatamente feito para esse exemplo, mas ele ilustra bem o que eu quero dizer. Então, antes de você começar o experimento, antes de você colocar os dois blocos, você estava com um só, e a entropia dele estava algo do tipo aqui. No caso, essa daí não é entropia, é a maneira de organizar os estados, mas se você tirar o logaritmo, você tem entropia, então dá para entender. Bom, ele estava aqui, e depois que você encostou os blocos, a gente viu que por uma questão de estatística, ele vai parar no maior lugar possível, simplesmente porque ele é o mais provável. Bom, se a gente organizar isso em um gráfico, a gente tem aqui a entropia do bloco 1, a entropia do bloco 2. A entropia do bloco 1 é a linha vermelha, do bloco 2 é essa linha meio roxa, e a entropia total, ela é essa linha meio, sei lá o que cor é essa, verde, azul. Bom, enfim, mas já que a gente vai sempre parar no pico, quer dizer que esse ômega 1 vezes ômega 2 vai ter que assumir o valor máximo. Em outras palavras, se eu pegar a entropia que estava antes de eu começar o experimento com a entropia que está no depois, que a gente já sabe que ela vai estar no máximo, a gente vai, desculpa, a gente vai chegar à conclusão que essa variação é sempre maior ou igual a zero. E essa é a tão famosa segunda lei da termodinâmica. Bom,
Uma vez que a gente sabe disso, vamos ver quais são as consequências. A primeira, ela é meio bobinha, por assim dizer. Eu acredito que a maioria de vocês já sabe, ou já pode imaginar. Mas a gente pode falar do fluxo de energia. Então, se eu tiver um bloco com uma temperatura 1, for lá encostar um bloco com uma temperatura 2 mais fria do que a temperatura 1. O que acontece? Bom, a gente sabe que a variação de entropia é sempre maior ou igual a zero, então a gente pode escrever a definição aqui. Essa daqui é a definição, então é a quantidade de calor dividido pela temperatura, mas já que a gente está num sistema isolado, tudo que o bloco 1 deu para o bloco 2, ou vice-versa, tudo que o bloco 2 deu para o bloco 1, é o inverso, tudo que um deu, o outro perdeu. Essa é a ideia. Em outras palavras, ΔQ1 é igual a menos ΔQ2, porque o sistema está fechado, a ΔQ é a quantidade de energia, já que a energia não desaparece nem se cria do nada, tudo que um perde, o outro ganha. Então, substituindo aqui e colocando em evidência, a gente tem que ΔQ1 vezes 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 tem que ser maior que zero. Bom, já que T1 é maior do que T2, 1 sobre T1 é menor do que 1 sobre T2. Em outras palavras, essa primeira parte aqui é menor do que zero. A segunda parte, desculpa. E para isso daqui ser uma coisa maior do que zero, você tem um número negativo, a única chance disso daí ser maior do que zero é se você multiplicar por outro número negativo. Vulgo ΔQ1 tem que ser menor do que zero. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se você tiver um bloco quente e um bloco frio, o calor sempre vai sair do quente e vai para o frio. Você nunca vai ter que, sei lá, o frio vai sair do frio e vai ir para o quente. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas a ideia é que o calor sempre vai do quente para o frio, nunca ao contrário. Não importa a quantidade de frio que você tem ou a quantidade de calor, essa é sempre a maneira que as coisas funcionam. Bom, esse era o primeiro exemplo, que eu acho que era bem bobinho, mas é importante para vocês terem essa noção. E o segundo é uma ideia bem mais profunda, por assim dizer, que é o que o pessoal geralmente associa à entropia, que é a ideia de irreversibilidade. Para explicar isso, vamos usar como exemplo aqui um ovo. Se você pegar um ovo e fritar, você pode fazer isso, não dá muito trabalho, eventualmente vai sujar um pouco o fogão, mas faz parte da vida. Você consegue fazer isso, tudo bem. Mas por que você não consegue pegar um ovo frito e transformar num ovo normal? Essa é a grande pergunta. E tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Então, vamos explicar isso. Se você tiver que a variação da entropia é maior do que... Desculpa. Que a variação da entropia é maior do que zero, você vai ter a seguinte situação olhando de uma maneira gráfica. Você vai ter que, antes de começar, você estava, por exemplo, com um sistema organizado dessa maneira, onde está essa bolinha azul, e depois que você fez o experimento, que você fritou o ovo ou qualquer coisa que o valha, você veio parar aqui. Em outras palavras, se você quisesse transformar o ovo frito de volta no ovo normal, você teria que pegar todas essas maneiras que você organizou, toda essa bagunça que você fez e desfazer. Mas isso, assim, estatisticamente falando, é muito ridiculamente improvável de acontecer. Se vocês verem aqui na escala desse gráfico, o ponto que você está depois de você fritar o ovo é algo do tipo 7 elevado a 114. A maneira que você estava antes nem aparece na escala do gráfico de tão pequeno que é. Então, se você trabalhasse como uma probabilidade, a, o número que você tinha antes dividido pelo número que você tem depois, você teria algo do tipo a probabilidade do ovo voltar sozinho a ser o que era antes, sem estar frito, é algo do tipo 10 elevado a menos 80, 10 elevado a menos 90. E eu te garanto com absoluta certeza que você não vai conseguir ver isso em um laboratório, numa experiência. É por isso que a gente chama o processo de irreversível. Quando a entropia muda, você não vai ver a coisa voltando a ser o que ela era antes de maneira espontânea. Se você quiser pegar átomo por átomo e mexer e fazer, você até consegue reverter. Eu não recomendo fazer isso, mas enfim, tem louco para tudo no mundo. Só que espontaneamente você nunca vai ver a coisa voltar a ser o que era antes.
Bom, então deve ter algum processo que você consegue ver as coisas voltando ao que era antes. E esses são os processos que a variação da entropia é igual a zero. Em outras palavras, o que isso significa? Significa que antes de começar o experimento você estava aqui, e depois que você fez o experimento você continuou aí. Então, na prática, você já estava na maior bagunça possível, você já tinha espalhado as coisas da melhor forma possível e você eventualmente só trocou de lugar. Então, você mudou o que estava na direita pelo que estava na esquerda, mas continua tudo igual no seu sistema. Para ilustrar isso, vamos pegar dois blocos exatamente iguais, com o mesmo tamanho, do mesmo material, a mesma temperatura, e vamos colocar um do lado do outro de novo. Bom, a gente pode calcular a variação da entropia pela mesma conta que a gente fez antes. Então, escreve a definição, escreve que o sistema está fechado, então não tem troca de energia com o meio externo, e daí a gente chega à conclusão que a variação da entropia é igual a zero. E se você fizer esse experimento na sua casa, você pega, sei lá, dois blocos de madeira exatamente igual, coloca eles em contato e depois você tira eles de contato. Bom, o que você vai notar é que não aconteceu absolutamente nada. Eles continuam com a mesma temperatura, eles continuam com as mesmas características. Então, no fundo, é como se você já tivesse o máximo de bagunça e você encostou alguma coisa que também está no máximo de bagunça, e já que eles são idênticos, eles não notam que tem alguma diferença entre eles. Então, você não fez nada no seu sistema. Um bloco não notou a existência do outro. E é por isso que o processo é irreversível, porque na verdade, se você encostou e você desencostar depois, você vai ter a mesma coisa do que antes de encostar, porque a entropia já estava no máximo, a bagunça já estava no máximo, e você encostar um bloco no outro, você não ganha nada com isso. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, vocês acham que está muito rápido, muito devagar, escreve aí que a gente tenta dar uma corrigida. E espero vê-los novamente no próximo vídeo.